Caramba, China, pega leve! Quê? A gente mal começou nossa guerra comercial e você já atacou o meu mercado de novo! Outra vez isso? Eu não fiz nada! Oh, please! 4 trilhões evaporados do meu mercado! Só alguém muito responsável para fazer isso comigo! Oh, não! Nesse vídeo aqui vai ter muita coisa pra gente falar e talvez ainda falte. Até porque quando a gente entra num assunto tal como o possível declínio de um país como os Estados Unidos, são vários os fatores que contribuem pra isso e não apenas uma coisinha meramente isolada. Esse vídeo aqui me demandou muito tempo e muita pesquisa, então se puder, assiste ele com carinho. Enfim, sem mais delongas, além do recente baque que os Estados Unidos tomou no seu mercado, nós vamos falar de outras coisas que contribuem para este lento declínio dos States. Esse é o século da decadência. Wait a minute! Está me dizendo que essa pancada que eu tomei no meu mercado foi culpa minha? Eu não disse nada. Oh, don't worry, United States. O declínio não é tão ruim assim. Ah, você acha que eu estou em declínio, Daddy? Não me chame disso, por favor. E claro, olha pra você. Como assim? Olhe pra mim! Está perdendo seu controle no mundo. Seu mercado internacional já não é mais majoritário. E suas últimas guerras foram um fiasco. E agora parece estar se isolando como uma forma de redução de dano. Mas está funcionando! Não está? Se desconsiderar polarization e acúmulo de riqueza, está funcionando. Ah, eu sei bem de quem é a culpa! Oh, splendid! Autocrítica é sempre muito importante para... China é a culpada! Oh, boy. Antes da gente passar para os Estados Unidos, tem coisas que dá pra gente observar no Reino Unido enquanto declínio. Os britânicos foram a potência global durante muito tempo. E por muito tempo eles dominaram os mares, tinham uma economia robusta e colonizaram basicamente o mundo todo. Mas aí vieram as guerras, vieram as dívidas, as suas colônias conseguiram a sua independência. Independência entre muitas aspas, até porque tem país que até hoje é tratado como colônia. E esse declínio dos britânicos era uma coisa que já era prevista. Existe uma coisa na geopolítica chamada de a teoria dos ciclos hegemônicos, do italiano Giovanni Arrighi, que diz basicamente que a hegemonia de um país capitalista nunca é eterna. Sempre tem um império dominante que cresce, entra na sua crise e é substituído por outro império. E assim sucessivamente. Aconteceu com Portugal, com a Espanha, com a Holanda, com o Reino Unido e possivelmente agora está acontecendo com os Estados Unidos. Hey, mas eu ainda sigo firme e forte. Mais ou menos. O declínio do Reino Unido é tão gradual que a gente vem vendo a sua fragmentação até hoje. Por exemplo, entre 2019 e 2022, o Reino Unido teve 4 lideranças no cargo de primeiro-ministro. Rolou até uma piada na época que uma cabeça de alface poderia durar muito mais tempo que uma das ministras, que foi a Liz Truss. E a cabeça de alface venceu. Essa troca frequente de lideranças uma atrás da outra é um sintoma de instabilidade. Para piorar, em 2020, o Reino Unido sai da União Europeia através do Brexit. E que deu ali uma baita de uma crise ferrada para os britânicos. Até porque até hoje eles estão tentando reverter a situação. Se arrependimento matasse, a Rainha Elizabeth teria ido de arrasta. Ah não, pera. Com a morte da Rainha Elizabeth, a imagem do Reino Unido foi totalmente pro buraco. O Reino Unido perdeu o seu maior símbolo da monarquia contemporânea. E hoje vive o que mais parece uma novela mexicana. O rei Charles, por exemplo, tem aquela imagem do rei que traiu a princesa Diana com a rainha Camila, que inclusive já foi chamada pela mídia de a mulher mais odiada da Grã-Bretanha. A gente também não tem lá muita moral não, viu? Os nossos imperadores aqui não foram os mais fiéis da história. Essa família é muito unida. E aí todo aquele poder estratosférico que o Reino Unido antes tinha, hoje se transformou na mais pura estagnação. Já é discutido que o Reino Unido talvez não seja mais aquele país rico tal como era antes. Essa crise cultural, culminada principalmente com a morte da Rainha Elizabeth, vem se acumulando de tal maneira que agora movimentos de separatismo como o da Irlanda do Norte e da Escócia só viessem a aumentar.
Cada vez mais o Reino Unido pode vir a se tornar um reino desunido, fragmentado, dividido. Deixou de ser aquela gigantesca potência e esse posto foi passado para os Estados Unidos. Oh, thank you, Daddy! Quer dizer, eu ainda poderia falar que está tudo bem, que eu ainda sou number one, mas... Bom, eu não sou de mandar indireta, mas estaria tudo very nice se não fosse por certas pessoas. Ah, indireta pra mim, fofa? Estava falando de alguém mais vermelho, mas se a carapuça serve... Igor, você fala como se estivéssemos tramando um plano maligno para acabar com você. E não é o que está acontecendo, só falta você me dizer que tudo isso é inevitável. Oh God, será que tudo isso é inevitável? Os Estados Unidos atuaram ativamente para se manter como a principal e única superpotência. Depois do final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos assinam o Tratado de Bretton Woods, que basicamente colocava sua própria moeda, o dólar, como a principal moeda nas transações de país a país. Era para dar uma estabilidade. No entanto, o Tratado de Bretton Woods colapsa nos anos 70 sob o governo de Richard Nixon. Mas mesmo assim, o dólar seguiu sendo a principal moeda de transações comerciais por motivos de confiança. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. Sim, o dólar hoje não é mais lastreado no ouro tal como era antigamente. Ele é literalmente lastreado na base do confia. E isso meio que criou uma hierarquia das moedas. O dólar americano lá no topo. Mesmo a galera estando em crise, vamos ter dólar, é importante ter dólar. E dólar é legal, dólar é importante, vamos todo mundo aqui guardar dólar no bolso. Só que chegou um momento que os países começaram a perceber que, olha só, dá pra gente fazer o nosso comércio usando as nossas próprias moedas. Quando isso passou a ser colocado em prática, essa hierarquia das moedas começou a ficar meio ameaçada. E quem que está contribuindo para isso? Nós. Não nós enquanto Brasil, mas nós enquanto Brasil, Rússia, China, Índia, África do Sul e todos os outros países que agora querem fazer parte desse bloco. Sim, o BRICS. E uma coisa que a gente precisa falar aqui, o BRICS não tem, nunca teve e nunca terá o objetivo de destruir a hegemonia dos Estados Unidos. O objetivo é muito mais simples do que isso. Não dá pra ficar pagando tudo em dólar, né, meu irmão? Primeiro que só você emite essa moeda e segundo que ela vem ficando cada vez mais cara. Yeah, mas come on, quem não gosta de ter dólares no bolso? Mas quando é por livre e espontânea pressão, né, meu irmão? Se fosse eu colocando o real como uma moeda global, tu também não ia gostar disso não. Ok, fine, e o que é que você sugere? O que eu sempre sugeri enquanto membro do BRICS. Bora todo mundo fazer comércio com as nossas próprias moedas. O objetivo do BRICS é basicamente esse: criar outras alternativas de pagamento. Um mercado mundial pautado no dólar obriga países a terem sempre uma reserva de dólar. Isso faz com que países fiquem reféns de uma moeda que eles nem sequer emitem. Países perdem sempre muita grana na conversão para o dólar, até porque as taxas são malucamente altas. Isso ainda dá poder para os Estados Unidos de sancionar qualquer país que não atenda a agenda política e econômica deles. What? Uma ilha socialista chamada Cuba? Oh, não, 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 não. O dólar é meu, o sistema de pagamentos é meu, então tome sanções. Cuban people must receive the blessings of freedom they have been so long denied. E por isso, cada vez mais os países querem entrar pro BRICS. Não tem lá muito freedom quando você obriga os países a fazerem comércio com a sua moeda. É muito melhor você fazer comércio com uma moeda que você tem de fato um controle e que não precisa ficar pagando essas taxas malucas. E não adianta vir falar que eu duvido que esse BRICS vai dar certo. O BRICS já ultrapassou o G7 na questão de paridade do poder de compra. Nós representamos 37% de toda a economia mundial. Os Estados
Estados Unidos hoje tem menos poder de compra do que a China. Mas isso não é justo! China representa a maior parte do mercado global! E qual o problema? Que você está roubando de outros países! Olha só quem veio falar em roubo. Você lembra quando eu tentei vender meu petróleo em euro ao invés de dólar? Recebi pacote Premium Plus da democracia. Já pensou que John Wall sabe, sei lá, fazer de fato bons negócios? A China não sabe só fazer bons negócios com outros países. Existe um esforço diplomático chinês para fortalecer os laços com qualquer país, em especial os africanos e nós, os latinos. E não é porque os chineses são bons samaritanos, não. É porque eles sabem que além de um forte laço comercial, é muito importante também ter um forte laço diplomático. Você criar uma relação onde ambos os lados saem ganhando é muito importante para o longo prazo. E se tem uma coisa que a China entende, é de planejar pro longo prazo. Pega o Brasil, por exemplo. Nosso parceiro número 1 é a China. Não precisa ser especialista para saber que é muito melhor pra gente fazer comércio em moeda nacional do que ficar pagando tudo em dólar. A gente ainda vai falar muito da China, só que em outro vídeo. Até porque tem essa coisa da China imperialista que eu gostaria muito de expor essa problemática aqui. Mas até lá, eu já fiz um vídeo da influência chinesa lá no continente africano. Vai lá, dá uma olhada. Bom, whatever, posso perder meu mercado, mas não perco meu gingado. É o quê? Oh, todo mundo conhece United States. Vocês adoram cantar em inglês, assistem meus filmes de Hollywood, até as propagandas são em inglês. Aí vou ter que concordar. Ah, tá vendo? Por isso acho melhor parar. Yeah! Wait, what? Verdade, temos que valorizar nossos feitos nacionais. Ai, como eu amo cineminha brasileiro. No, come on, guys. English is cool. United States is cool. O que ele tá falando tanto de cu, meu Deus? Tudo que vocês fazem envolve a minha cultura, o meu idioma. Hashtag somos todos United States. Irmão, tu fala inglês porque é a única língua que você conhece. Nós falamos inglês porque é a única língua que você conhece. Não somos a mesma pessoa. Agora, chegamos numa outra parte do vídeo. Aqui falaremos de tipos de poder que, nesse vídeo, serão dois. Soft Power e Hard Power. Existe também o chamado Smart Power, mas isso daí a gente vai deixar para um outro vídeo. Vamos focar nesses dois aqui primeiro. Mas eu também não falarei sobre isso sozinho. Eu terei a ajuda de um país que há muito tempo já não aparece por essas bandas de cá. E questo paese è l'Italia, verso de pizza, de pickpocket, ma principalmente de... Fascismo! Fascismo? Não era isso que você ia dizer? No, cazzo, ia parlare che Italia è verso de grande, poderoso e storico Imperio Romano! Ma che è esto? Saudação romana? Saudação, mamma mia! Roma não era apenas uma potência militar, mas também um império cultural que durante séculos influenciou outros povos através da sua arquitetura, direito e modo de vida. O mesmo acontece com os Estados Unidos, com a indústria da cultura pop, seja o cinema de Hollywood, sejam as músicas, sejam os quadrinhos e também o próprio estilo de vida. O nome disso é Soft Power, a sua capacidade de persuadir e influenciar um país inteiro através da sua cultura, algo que sempre foi um pilar muito importante na hegemonia dos Estados Unidos. No entanto, nenhum duradouro império, tal como foi o romano, resistiu a esse declínio. Com a morte de Alexandre Severo, Roma entraria na crise do terceiro século, que seria a crise do seu colapso. No decorrer de 50 anos, Roma vai ter 26 imperadores. Lembra que eu falei no começo do vídeo do Reino Unido ter tido 4 lideranças no curso de 3 anos? Parece meio instável, né? Quanto mais se trocavam esses líderes, mais o império ficava polarizado. Cada vez mais não se aceitava o líder da oposição. Isso te lembra alguma coisa? Half a dozen protesters scaling. Supporters come in and you open did this to us. We were normal. This guy used a metal barrier on a door.
Quanto mais tempo passa, o caos político nos Estados Unidos põe em xeque aquela imagem do país da liberdade e democracia. When you ask what makes us the greatest country in the world, I don't know what the fuck you're talking about. Em contrapartida, países como a China vêm cada vez mais tomando esse espaço. Mais espaço no cinema, na música e até mesmo nos produtos. Inclusive, há um tempo atrás, os Estados Unidos falavam de banir o TikTok. O quê? Aplicativo chinês? Não, é melhor banir. Mas deu certo? Não. Quando se falava de fim do TikTok nos Estados Unidos, os cidadãos migraram todos para o Xiaohongshu, que é um outro aplicativo chinês, e se transformou em um dos aplicativos mais baixados dos Estados Unidos. O monopólio do entretenimento já não cabe mais a eles. Até porque fica difícil mostrar essa imagem do país da liberdade com toda essa atualidade um tanto bagunçada, concorda? E vamos combinar também? Ter um histórico de guerras, tanto fora quanto dentro, não ajuda muito. Oh, mas as guerras também têm sua importância, vamos combinar. Você admite então que atacou meio mundo a troco de nada? Oh, não era troco de nada, era pra manter o bom funcionamento do sistema. Que sistema? O meu. Irmão, tu apoiou o meu golpe militar. Tudo pelo bem do sistema, Brasil. I'm sorry. Mas quando não dá pra ser soft, temos que ser hard. Hard power. A capacidade de um país de persuadir com a sua força bruta, com seu poder bélico, mas também com seu poder econômico. E é o que falamos antes. O poder de você bloquear a economia de um país através de sanções. A América Latina sentiu o gosto disso por décadas. Com a doutrina Monroe, nós nos tornamos o quintal dos Estados Unidos. América para os americanos. Um continente inteiro para um único país. Na prática, isso resultou em uma série de ditaduras militares apoiadas pelos Estados Unidos, conhecidas também como Operação Condor. O Brasil não ficou de fora. O uso da força teve os seus motivos. Fosse para destruir qualquer liderança oposta à sua agenda político-econômica, proteger a própria democracia, ou simples e puramente por conta de bananas. Mas esse poder não era onipotente, e com o passar dos anos, os Estados Unidos travaram guerras sem muitas vitórias claras. Não tiveram êxitos ao lutar contra os coreanos e foram derrotados pelo pequeno Vietnã. Vietnam, undefeated! Até derrotas contra pequenos exércitos, tal como o de Fidel Castro, expuseram que os Estados Unidos não era tão onipotente quanto se pintava. E claro, essas guerras têm um custo. Após o 11 de setembro, os Estados Unidos iniciam a Guerra ao Terror. A invasão ao Iraque, por exemplo, custou aos Estados Unidos mais de 2 trilhões de dólares. E para o Iraque, mais de 500 mil de vidas. Tudo isso sem uma vitória de fato. Ei, não se esqueça de mim! Eu gostaria muito de esquecer. Mas eu nunca me esquecerei de você! Foi você quem me criou! Os Estados Unidos é o pai do atual Afeganistão, ou melhor dizendo, do Talibã. Nos anos 80, os Estados Unidos financiaram os Mujahideen, que era um grupo terrorista que serviu como uma arma para combater os soviéticos. O problema é que mais tarde, esses mesmos Mujahideen se transformaram no que hoje é conhecido por Talibã. E por 20 anos, os Estados Unidos gastaram trilhões de dólares, deixaram um rastro de destruição no Afeganistão. Tudo isso na tentativa de destruir o que eles próprios criaram. Tudo isso para simplesmente abandonar um país sem qualquer tipo de vitória. Saíram do Afeganistão tudo pelado com a mão no bolso. E os gastos com a Ucrânia... não tem muito o que falar, né? Tem um momento que toda essa conta chega. Os fracassos amontoados nessas guerras infinitas lembram a gente um pouco do Império Romano. Gastos excessivos do exército para lidar com ameaças externas e coisa e tal, como uma forma de garantir uma estabilidade que no final não dão em nada de positivo. Não só esses gastos eram insuficientes, eles enfraqueciam o Império cada vez mais. E para os Estados Unidos, bem, só trazem dívidas. Bom, acho que dá pra entender as minhas últimas políticas, não é? Que política? De eu estar me isolando, de eu estar querendo ficar mais quietinho no meu cantinho. Eu não boto fé nesse quieto no cantinho não, viu? Não dá pra ficar gastando dinheiro à toa, eu preciso pensar em mim. Vai finalmente investir em saúde e educação? Oh, não.
No. Ai, Dio mio, já vi isso antes. Ele vai fazer de tudo para combater seu pior inimigo. Mas quem seria esse inimigo? O maior inimigo de toda a crise interna. Polarizzazione. A polarização é quando a sociedade se divide em lados extremamente opostos, ao ponto que um grupo enxerga o outro como inimigo e é impossível de se chegar a um consenso. No Império Romano, durante a crise do terceiro século, a polarização foi tanta que resultou na fragmentação total do Império Romano, tanto com a divisão ocidental-oriental, quanto com a criação dos impérios das Gálias e o Império de Palmira. Os Estados Unidos não chegou a se fragmentar ainda, mas a polarização nos Estados Unidos chegou a níveis bizarros. Durante a pandemia, usar uma máscara virou questão política. E um país como os Estados Unidos, onde cada estado tem grande autonomia, essa polarização pode contribuir para um separatismo. Da mesma forma como o Reino Unido teve o Brexit, que tirou eles da União Europeia, os Estados Unidos podem vir a enfrentar certos movimentos separatistas. Por exemplo, o Calexit e o Texit. O Calexit, Oh yes, California. é o movimento de separatismo do estado da Califórnia. Há um tempo eles iniciaram a coleta de assinaturas, na qual eles vão ter que pegar pelo menos 50% dos eleitores registrados para dar início ao processo de separação em 2028. Claro que assim, né, a assinatura não leva um estado a se tornar independente, mas que bota uma lenha na fogueira, bota. E o Texit, o movimento de separatismo do estado do Texas, o Texas já foi uma república por mais de uma década. Os caras peitaram o governo federal em 2024 de uma forma que quase levou o país para um conflito civil. Basta um xerife ali acordar de mau humor que o circo todo pega fogo. Claro, a Constituição dos Estados Unidos não permite a separação de estados sem aprovação do Congresso. É um cenário atualmente muito improvável, mas também não é impossível. Bom, fugindo um pouquinho do roteiro aqui, China, eu nunca achei que eu ia pedir isso pra você, mas qual é o seu segredo? Segredo do quê? De manter seu povo no controle, pra que eles não se destruam, pra que eles não me destruam. Ah, é fácil. Investimento. Investimento onde? Nas armas? Na polícia? Nas prisões? Investimento no seu próprio povo. Oh, sério? E funciona? Não tem por que seu povo ficar insatisfeito se o essencial é sempre garantido. Ah, mas eu já estou garantindo o essencial. Freedom and democracy. Ó, se coloca na cabeça de um cidadão dos Estados Unidos. Você não tem nem acesso à educação e nem saúde pública. O seu salário mínimo não cresce faz anos. E você ainda tem que pagar um imposto que vai ser usado para comprar um míssil que depois vai ser jogado no Iêmen. Que legal, hein? No meio de toda essa polarização, existe uma grande insatisfação. O povo dos Estados Unidos está totalmente desiludido. O sistema de saúde dos States é o mais caro do mundo. O país bateu o recorde de moradia de rua e agora tá sofrendo a sua pior crise de opioides da história. Bom, para você ter uma casa naquele país é impossível. A taxa de moradia própria nos Estados Unidos hoje é de 65%. Na China e em Cuba, sim, eu vou colocar China e Cuba uma do ladinho da outra. China, uma potência em ascensão, e Cuba, com uma economia capenga. Essas duas aí têm uma taxa de moradia própria na casa dos 90%. Como é que você se sentiria vivendo no país mais rico do mundo que não consegue prover o básico para tua existência? Você ia ter esperança nesse país? Oh my God, mas não se preocupe. Ah, não, quando vem essa voz nunca é coisa boa. Ah, eu vou ter que discordar. O Trump é o puro suco de entretenimento. That's right, nós vamos fazer America Great Again, ok? Se você aí do Brasil acredita que o Trump vai de fato consertar os Estados Unidos, ó, primeiramente, desculpa decepcionar, e segundo, o que você tá torcendo pelo Donald Trump? Tu mora em Pindamonhangaba, rapá, cria vergonha nessa cara. O Trump tirou de fato dinheiro que ia pra políticas externas pra poder focar nas políticas internas. Tirou dinheiro, por exemplo, da USAID, que era a maior instituição de soft power de todos os Estados Unidos. A USAID também tá envolvida com umas paradas meio duvidosas aí, mas é assunto para outro vídeo. E também tirou toda a grana do hard power que ia pra Ucrânia. Claro que agora tá focando mais ali no Oriente Médio, inclusive
voltou a atacar o Iêmen. Show. E aí essa gente vê isso e pensa: Não, ele vai pegar todo esse dinheiro e vai investir novamente no povo dos Estados Unidos. Vai dar mais educação, vai dar mais saúde. E não é exatamente o que tá rolando. O Trump desmantelou o Departamento de Educação e a saúde do país também já tá indo pro saco. E ainda tem a guerra tarifária do Trump. Oh, meu pai, não acaba nunca. Oh my God, vamos aplicar tarifas em cima de todo mundo, porque todo mundo tem que se curvar a mim e eu não preciso de ninguém, ok? O cara tá impondo tarifas contra a China e contra a União Europeia, que sempre foram seus aliados. E no final das contas, as tarifas só vão aumentar os preços para os cidadãos dos Estados Unidos. No meio de todo esse declínio, o Trump vem sendo o pivô do colapso. Ele não é a causa, mas ele tá acelerando o processo. A guerra tarifária vem prejudicando as empresas dos Estados Unidos, sua política externa isolou os Estados Unidos dos aliados e o seu populismo só aprofunda a divisão interna dentro do próprio país. Pô, você andar de Tesla virou sinônimo de você ser um grande babaca. Eu, particularmente, na minha opinião, daria papo aí de uns 10 anos pros Estados Unidos cair de fato. Mas com o Trump no poder, acho que dá pra gente dar uma adiantada nesse negócio aí. A galera aceleracionista vai à loucura! Oh, God, não pode ser! Se eu perder o controle, o que será do mundo? Paz, Vodka, Alegria, harmonia. progresso. Se não houver mais United States, quem tomará meu lugar? Ai, ai, essa é minha hora de brilhar. Os Estados Unidos não é bobo e eles sabem que eles estão em declínio. E vão haver tentativas de negociar essa queda, de maneira que ele fique relevante por um bom tempo, mesmo após o seu declínio. Nós estamos vendo essa queda e é importante lembrar que nós estamos vendo ela totalmente em câmera lenta. Vale lembrar que um país como os Estados Unidos cair não significa que ele vai deixar de existir. O que deixará de existir é o império. O país vai continuar ali, mas a sua força imperialista vai totalmente se despedaçar. E enquanto os Estados Unidos recua no século da decadência, um outro país emerge no século da ascensão. Mas isso aí é assunto para um próximo vídeo. Agradeço muito a você que chegou até aqui e se você gostou, considere dar a sua contribuição lá no apoia.se/oipedrodaher. Sua contribuição vale muito pra gente. E só lembrando que todas as fontes vão estar citadas aí na descrição do vídeo. E mais uma vez, muito obrigado por assistir até aqui e a gente se vê em breve. Kisses and hugs. Goodbye.